Só me achando aqui, tá? Bem, irmãos, eu tinha um cronograma, uma palavra no meu coração, assim, e daí de última hora parece que o Senhor mudou um pouco o meu sentimento. Então, corre o risco da minha ministração hoje ser um fracasso total. Tenham misericórdia. O Senhor colocou algo no meu coração, eu queria compartilhar com a igreja. Está em 1 Coríntios 13, 1 Crônicas 13. Obrigado, Pedro. Peraí, deixa aqui. Obrigado, mano. 1 Crônicas 13. Crônicas é bem parecido com Coríntios aí, mas é no começo da Bíblia. A partir do versículo 6. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos, com trombetas. E quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e feriu ele, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Davi se angustiou, porque o Senhor ficou irado contra Uzá, de modo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Esse é um cenário, é uma narrativa muito interessante. E eu creio que o Senhor está, a partir daquilo que a gente experimentou de adoração a Deus pela manhã, eu creio que o Senhor está querendo despertar uma verdade a respeito da presença dEle no nosso coração. E o cenário aqui de 1 Crônicas é o seguinte: Davi teve uma ideia no coração dele de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele teve uma preocupação muito grande de que a presença de Deus estivesse com ele. Ele queria Deus com ele. Um desejo muito genuíno, muito real, muito verdadeiro e um anseio... É um anseio real do coração de todo homem ter a presença de Deus, ter Deus consigo. Salmo 63 diz que a minha alma, ela anseia ardentemente pelo Senhor. Tu é Deus, Tu és o meu Deus. É o clamor do salmista. E a gente vai ler o Salmo 84, que a verdadeira habitação, o verdadeiro esconderijo de todo homem é a presença de Deus. É interessante assim, a forma que Deus nos fez. Deus criou cada ser e cada espécie. Quando Deus cria a natureza, quando Deus cria os animais, quando Deus cria o universo, Ele põe uma assinatura dele em cada uma dessas coisas, e uma maneira de cada uma dessas coisas glorificar Ele. Os pássaros, eles voam no céu.
É o DNA deles, é a identidade deles. O propósito deles é voar e assim adorar a Deus. Os peixes, eles nadam no mar e eles habitam nas profundezas do mar e nadando eles glorificam a Deus. Todos os animais têm a sua identidade. Um leão tem a sua identidade, tem uma assinatura que demonstra uma força, um poder na natureza que glorifica a Deus. Eu não sei se todos aqui já assistiram, tem uma espécie de documentário no Netflix chamado Our Planet, Nosso Planeta. Eu vou falar que eu assisti chorando esse documentário. A Nath, ela me zoa muito que eu fico assistindo documentário da natureza, mas eu acho muito lindo, cara. Eu acho muito maravilhoso. Não sei se já chegaram a ver, mas tem um dos momentos que fala sobre a dança de acasalamento dos pássaros, assim. Geralmente o pássaro masculino é mais bonito do que a fêmea. O que não se replica, é uma lei que não se replica para os seres humanos, né? Geralmente o homem é tudo meio acabado e mulher é mais bonita. E essa dança dos pássaros eu acho genial e eu não trouxe aqui, não tem como rodar, mas pesquisa em casa. E os pássaros, eles dançam para atrair a fêmea e é uma dança tão sincronizada, tão bonita. Tem alguns pássaros que inclusive ensaiam, porque os passarinhos mais novos, eles parecem um pouquinho parecidos com as fêmeas dessa determinada espécie, não lembro o nome também. E eles ensaiam, o macho mais velho, ele ensaia com os mais novos, simulando que são fêmeas, para ensaiar, para poder cortejar a passarinha. E eu estava vendo isso e eu estava falando, cara, olha a mente de Deus revelada em coisas tão pequenas, assim, a mente de Deus de ter desenhado cada ser da natureza para cumprir um papel tão lindo, tão glorioso, tão belo, e ainda assim é pouco, pequeno ainda, não é tudo que a natureza tem para revelar. Romanos 8 fala que a natureza ela geme ansiosamente, como dores de parto mesmo. Ela geme ansiando a manifestação dos filhos de Deus. E é umas dores de parto porque quando está prestes a dar à luz, as dores de parto elas vêm antes, né? Não é dores de parto porque a natureza vai morrer. Então ela está com muita dor porque ela vai morrer, mas é porque ela ainda vai conceber algo incrível que a gente ainda não viu. E Deus fez isso com a natureza, Deus fez isso com os animais, e a gente vê que Ele fez isso com cada um dos seres viventes. E quando diz respeito ao homem, Deus desenhou o homem de uma forma também. A maneira de o homem glorificar a Deus é o homem ter intimidade com o seu Criador, ter comunhão com Deus. Por isso que Deus vinha todo dia, na viração do dia, quando estava um final de tarde, assim, se Deus fosse meio gaúcho, Ele vinha tomar chimarrão com Adão. E Deus vinha e Deus conversava com Adão. E eu creio assim, que poderiam ser as conversas mais teológicas possíveis, porque é Deus, né? Quem é mais teólogo do que Deus? Né? Mas Deus queria conversar com Adão sobre o dia dele, sobre as realidades que Adão agora estava desbravando da natureza e como Adão estava dando nomes aos animais e como Adão pegaria aquele jardim e iria ampliar para toda a criação, porque o jardim era uma parcela pequena da criação. E o objetivo de Deus era encher a terra com a sua glória, era encher a terra inteira com aquele jardim. E Adão e Deus compartilhavam sonhos, e quem é homem sabe disso assim, né? O homem tem o ímpeto de desbravar, o homem tem o ímpeto de conversar sobre o futuro, sobre as coisas que vão ser, sobre como vai ser e como que eu vou revolucionar o mundo com uma ideia genial. Todo homem sabe como revolucionar o mundo. Mulher é mais pé no chão, é mais realista, né? E aquele momento era um momento de Deus com Adão, um momento de Deus com Eva, um momento de intimidade. E as conversas, elas eram só um pano de fundo para aquilo que Deus realmente queria, que era comunhão. Da mesma forma, assim, quando a gente vê as criações do homem, né? Você vê, os carros foram moldados para serem abastecidos com combustível, ou natural, ou um combustível gasolina, ou a base do sol, mas o combustível do ser humano é a presença de Deus. O combustível das nossas almas é Jesus.
é Jesus, é exclusivamente Ele. Só Ele pode dar vida e alimentar o nosso coração. E eu sei que eu estou falando coisas muito simples assim, e não é a pretensão de avançar em coisas diferentes disso. Mas o que acontece aqui em 1 Crônicas demonstra muito o que acontece com a gente no nosso dia a dia. Êxodo 25:8, Deus diz assim para o povo de Israel, e fala assim: vocês me farão um santuário, e eu habitarei no meio de vocês. Conforme tudo que eu mostrar como modelo desse tabernáculo, e como modelo de todos os seus pertences, vocês farão assim. E aí Deus começa a narrar como deve ser construído o primeiro objeto do tabernáculo, que é a Arca da Aliança. Todos aqui já ouviram falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela era tipo um caixote daquele ali, ó, com ouro internamente, uma placa de madeira, e ouro por fora, e cheio de ouro, e tinha 2 querubins em cima. E ela tinha imagina 2 hastes assim, ó. 2 hastes na parte de cima, de ouro também. E essa Arca da Aliança, ela ficava no lugar mais íntimo do santuário, desse santuário que Deus mandou Moisés criar. E eu acho muito interessante porque Deus deu muitas ordens, e ali era o lugar em que Deus tinha intimidade com o homem. Aquela intimidade que tinha sido perdida lá do jardim, sabe, aquela viração do dia em que Deus falava com o homem falava com Deus, foi perdida. E agora Deus proveu um meio do homem voltar a ter intimidade com Deus. Era por meio desse santuário, dessa Arca da Aliança. Mas ela não era uma simples arca. Todos aqui já devem ter assistido aqueles filmes assim, em que os reis eles estão em cima daquilo que se chama de liteira. É um trono móvel que vários serviçais, já assistiram 300 ou não? 300, no final do filme aparece lá o reizão lá em cima. Então os homens carregavam nas costas essa liteira. Ela tinha hastes, né? Então vários homens carregavam nos ombros aqui, levantava e saía caminhando. E a Arca da Aliança, ela era isso. Ela era um trono. Ela não era um objeto, um instrumento, um mecanismo, uma maneira de fazer as coisas darem certo, porque Deus mandou. Ela era um trono, era um lugar onde Deus se assentava. E acontece algo bem estranho aqui nessa história, porque Davi está fazendo algo muito bonito aqui. Está fazendo algo certo. Ele pegou esse trono e ele decidiu que ele vai levar para o local em que eles vão habitar. Agora Jerusalém se tornou a capital de Israel. Por decisões políticas e por uma decisão que Deus mesmo guiou, Jerusalém se tornou a capital de Israel nesse momento. Davi decidiu: vou levar a arca para o lugar em que eu moro. E lá eu vou fazer uma casa para essa arca. Aí Davi colocou nas costas do boi, vários bois ali, carregando nos carros, né, aquelas estruturas que ficam atrás do boi assim. E foi a arca, e o povo dançando, ali diz, com cânticos, com muita alegria perante Deus, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos, com trombetas. E aí, no meio de toda essa dança, toda essa alegria, tomba a arca para um lado. Aí, um dos serviçais ali vai segurar a arca aqui com a mão, coloca a mãozona na arca, aí Deus pega e rasga ele no meio, mata ele. É doido pensar isso a respeito de Deus, mas o que a palavra diz que ele fez aqui, né? Davi ficou muito angustiado com isso. Porque se ele estava fazendo algo tão bom para Deus, por que Deus estava fazendo aquilo com ele? Se a iniciativa de Davi era tão boa, por que Deus estava retribuindo daquela forma? Às vezes a gente tem um pouco disso também com Deus, né? Deus, se as minhas iniciativas para o Senhor, se os meus conjuntos a minha organização, todos nós temos isso, né? Por que o Senhor não está fazendo dar certo? Por que isso aqui não vai para frente? Por que eu não vou para frente se eu estou sendo tão bom para o Senhor? Era um pouco do temor de Davi ali. E era um desejo genuíno, como eu falei, era o desejo de ter a presença de Deus. Todos nós temos o desejo de ter a presença de Deus sobre nós. Alguém aqui não quer a presença de Deus? Alguém aqui quer levantar a mão?
quiser, nós vamos cobrir você de porrada ali na saída. Aqui é brincadeira, tá, gente? Não vai agredir ninguém aqui, não. A gente ama Jesus. Mas é um desejo genuíno no coração de todos nós. A gente quer a presença de Deus. A gente quer Jesus na nossa vida. E por melhores que sejam as nossas intenções, Jesus nos quer de uma maneira específica. Não é qualquer coisa que Jesus quer. Não é de qualquer maneira que a gente pode encher o nosso coração. A arca de Deus, ela ficou então na casa de Obed-Edom 3 meses, e que alegria para Obed-Edom, né? Ficar com a presença de Deus ali, ficou abençoada, a família dele abençoada, e Davi não estava com coragem de avançar, porque ele viu que alguma coisa estava errada. Surgiu um alerta no painel, assim, o que está acontecendo? E aí lá para o capítulo 15, de novo ele vai tentar agora. Me parece que nesse meio termo, aqui em 1 Crônicas, não me parece que está descrito cronologicamente. Tem muitos acontecimentos entre o capítulo 13 e o capítulo 15. Não sei. Teria que estudar mais a fundo. Mas eu imagino que no momento em que Davi percebeu isso, ele ficou angustiado e foi pesquisar. O que aconteceu? Qual que foi o problema da arca não ter subido comigo? E aí ele deve ter voltado a ler, então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Consultou os levitas, consultou os sacerdotes, falou, e aí, gente? E aí? O que é o nosso problema? Se a gente está fazendo tudo certo, a gente está dançando, está se alegrando, a gente está pulando, a gente está virando pirueta, a gente está tocando todos os instrumentos que temos, a gente está honrando Ele de alguma forma. Aí no versículo 25 do capítulo 15, foram Davi e os anciãos de Israel, os capitães de milhares, para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor à casa de Obed-Edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos, 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. E os cantores e Quenanias, e chefe dos que levavam a arca dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo, com alegria a arca do Senhor, a arca da aliança, ao som de clarins, trombetas, símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi dançando, desprezou ele no seu coração. Então introduziram a arca de Deus e colocaram no meio da tenda que Davi armou, e trouxeram holocaustos, ofertas pacíficas perante Deus. E aí a história segue. Nesse momento, na segunda tentativa, deu certo. Eles conseguiram levar a arca da aliança. O texto não mostra muito bem ali, então, 3 meses depois, mas ó, Porto falou que 3 meses depois levaram de novo a arca para lá. E a gente, numa primeira leitura, a gente não percebe o que aconteceu para dar certo. O que acontece para dar certo na vida de igreja? O que a gente pode fazer para melhorar a vida de igreja, para melhorar a nossa vida? Qual o método que a gente pode usar? Qual o mecanismo que a gente pode usar? Talvez fazer mais jejuns, mais orações, talvez mais o quê? Alguém quer dar um palpite? Quer ajudar? Mais intimidade. Não era para falar de cara. Quem sabe vamos mudar as cadeiras. Vamos deixar tudo espalhado, já que nosso problema é com formalismo, é com método, então vamos acabar com o método. Vamos então... Oi? Vamos pintar as paredes. Pintar de cor do arco-íris aqui, tudo virado, colocar todas as cores, já que a sala do trono de Deus, Jesus tem a cor, emana a cor de arco-íris do trono. Vamos dar mais dízimo, então, aumentar de 10%, vamos corrigir ali, atualizar com base no IPCA ali, vamos corrigir para 30% de dízimo. São N coisas que passam na nossa cabeça, né? Vamos
apagar as luzes, colocar luzes mega coloridas, vamos fazer de tudo que a gente puder. Nada disso serve. A gente às vezes está muito focado nos métodos, na maneira que a gente vai conquistar as coisas de Deus, na maneira que a gente pode tirar mais dele, na maneira que a gente pode oferecer para ter, na maneira que a gente pode barganhar. E às vezes a gente não assume que é uma barganha, mas é muito sutil no meu coração essa barganha com Deus, assim. É muito sutil também no nosso coração essa trocar, valorizar mais. Eu ouvi um conselho uma vez do Jacemã, numa época que eu estava com muita dúvida a respeito do louvor, como ministrar mais profundamente o louvor, como tinha recém começado a ministrar e era muito criança assim para muita coisa. E ele falou assim, cara, nunca substitua a presença de Deus pelo jardim. Às vezes a gente quer mais os benefícios que estão ao nosso redor do que a presença, que é o nosso maior benefício. O ponto mais central de todo o jardim não era as boas frutas que Adão podia comer, o quanto Adão podia fazer no jardim, mas era a presença de Deus que estava com ele. Da mesma forma, o tabernáculo aqui, se a gente for alinhar e analisar detalhadamente o que acontece ali, tinha muitos detalhes, muitos. Tinha que ser numa determinada altura, numa determinada proporção, as cortinas tinham que ser de específico material, as paredes daquela tenda do encontro ali, elas tinham que ser muito específicas, tinha que ter alguns animais representados, mas nada disso era o centro. O centro era aquilo que acontecia quando o homem entrava no pátio, ele passava pelo santo lugar, ele entrava no Santo dos Santos, e aí ele contemplava o Criador dele. Ali ele contemplava a glória de Deus. E me parece que esse é o real modelo de uma vida de intimidade com Deus. Não são as coisas marginais, mas é aquele que está no centro. É sobre Jesus. E o que aconteceu aqui foi que Davi lembrou que a Arca da Aliança ela não era um amuleto. Ela não podia ser carregada de forma mecânica, uma engrenagem que você roda e ela vai sozinha. A Arca de Deus, ela não era uma arca somente, ela era um trono. Aí Davi lembrou que não era sobre bois carregarem a Arca da Aliança, era sobre o homem colocar no ombro e levar a presença de Deus. Porque Deus quer relacionamento. Deus não quer mecanismos, métodos para a nossa vida dar mais certo. Deus não está preocupado em fazer a nossa vida dar certo. Deus está preocupado com o nosso coração. Deus está ocupado com o nosso coração. Deus está ocupado com o nosso interior, com o quanto nós queremos Ele, por causa do quanto Ele nos quer, por causa do quanto Ele nos ama. A palavra diz que o amor de Deus ele é eterno. Por isso que Deus nos oferece a vida eterna. Porque se a gente tivesse uma vida temporária, a gente não poderia experimentar tão profundamente um amor eterno. A gente precisa de uma vida eterna para experimentar tanto amor assim. Deus está ocupado com o nosso coração. E essa história revela essa realidade. Esses homens agora colocaram nos ombros a Arca da Aliança e sacrificaram diante de Deus. Sacrificaram. Exige sacrifício, exige também pagar um preço. Os métodos aqui não mudaram muita coisa, porque os cânticos, as danças, a alegria, num primeiro momento existia, mas parece que Deus não estava assinando embaixo. Tinha algo faltando. Agora, no segundo momento, quando eles vão levar a arca, agora parece que Deus está no negócio agora, Deus está junto. Deus está com o coração inteiro dele ali disponível para isso. Não é que Deus antes não estava, mas é que Deus queria corrigir algo. E quando Deus corrige por amor. Imagina se Deus deixasse eles levar no primeiro momento do jeito que eles queriam levar. Imagina se Deus deixasse a nossa religiosidade ser o fio condutor de Deus na nossa vida. Imagina se Deus deixasse os nossos métodos, mecanismos, serem a exata maneira que Deus vai operar na nossa vida. Ah, como a gente quer isso, né? A gente quer Deus numa caixa, a gente quer Deus na nossa maneira e das nossas maneiras religiosas. Mas Deus é tão amoroso que Ele não suporta ser
aprisionado pelas nossas estruturas. E aí Deus lembra Davi, com a misericórdia, com o amor de Deus, Deus fala assim: eu quero subir com você. Lembra Moisés? Em determinado momento, Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, esse povo aí que está com você é um povo complicado. Eu vou mandar um anjo, o anjo sobe com você, eu vou ficar na minha aqui. Aí a resposta de Moisés, eu acho que foi uma provocação de Deus a Moisés isso aqui. Deus provocou Moisés quando falou assim: sobe um anjo com você porque eu vou ficar na minha. Eu até ajudo, mas... Aí Moisés falou assim: Deus, se o Senhor não for junto, a gente não quer ir. Se o Senhor não for à frente, não vale a pena ir. Parece que Deus quer ouvir respostas pessoais. Deus quer ouvir respostas que toquem o coração dele. É possível tocar o coração de Deus. É possível a gente dar respostas que movam o coração de Deus. Deus não vai mudar o propósito dele, Deus não vai mudar o que está escrito na palavra por causa das nossas orações. Mas existem coisas no coração de Deus que nós podemos tocar. E é o que acontece aqui, Deus lembra Davi disso. Talvez Davi deve ter lido essa história de Moisés, né? Era uma jornada também que Moisés estava seguindo, estava voltando, estava indo para a terra prometida. Deus, se o Senhor não for, eu não vou. E Davi lembrou disso e estudou isso, e os levitas ajudaram ele a entender isso. E aí Davi foi ousado, ele pegou a estola, ele pegou o vestido de linho fino, que era usado pelo sumo sacerdote, para entrar diante de Deus. E aí Davi quebrou o protocolo daí. Aí Davi assumiu a responsabilidade de sumo sacerdote. Eu quero servir, eu fui ungido por Deus, eu quero servir essa nação. Eu vou ser o primeiro a me entregar a Deus. E aí Davi começou a dançar diante da presença dos homens, e aí eles começaram a tocar músicas. Os homens levantaram a arca da aliança no ombro, levantaram o trono de Deus, e aí Deus foi com eles. E aí Deus se permitiu estabelecer a presença dele em Jerusalém. Aí Deus descansou a presença dele. E isso tudo assim me lembra de como é muito simples o que Deus quer, mas ao mesmo tempo parece ser um pouco complexo a nossa maneira de lidar com isso. A minha maneira de lidar com isso. Às vezes a gente quer muitos protocolos. Às vezes a gente quer um dia, vamos falar sobre a nossa reunião aqui, a gente quer um dia em que a banda toque a música perfeita, ou que eu esteja plenamente bem, ou um dia em que esteja tudo certo na minha conta bancária, para eu me alegrar. N coisas, assim, é difícil enumerar essas coisas, mas durante o nosso dia, assim, a gente não para identificar elas, mas a gente quer que Deus rode essas engrenagens. E Deus rodando essa engrenagem, aí eu vou dar uma resposta a Ele. Sendo que aquilo que Deus quer é uma coisa só, Ele quer o nosso coração. Ele quer simplicidade, Ele quer relacionamento. Ele quer sentar na viração do dia e quer conversar com o nosso coração. Sobre tudo que Ele tem no coração dEle e sobre tudo que nós temos no nosso coração. E é nessas conversas que aquilo que a palavra diz, o Espírito nos convence. Eu estava pensando nisso, a gente acostumou com esse versículo, né? Mas o que é convencer? É você dialogar de uma maneira que a pessoa não tenha mais o próprio pensamento, o próprio conceito. É o que o Espírito Santo faz no nosso coração. Ele convence. Ele chega e ele muda a nossa opinião. Como que o Espírito Santo vai mudar a nossa opinião se a gente não conversa com Deus? Como que o Espírito Santo vai mudar a nossa mente se a gente não começa esses diálogos com Deus? Eu acho impressionante como tudo que Deus começa, Ele começa por conversa. Deus começou, Ele criou o mundo a partir de um diálogo. Haja luz, e a criação respondeu. E Deus disse, haja pássaros nos céus, e Deus formou os pássaros, e por meio de uma conversa. E aí quando o homem peca, o que Deus faz? Deus começa uma conversa. Adão, onde está o seu coração? E aí em João fala sobre o verbo que se fez carne. O que é isso? Um verbo, uma palavra. É Jesus conversando conosco em carne e osso. Conversando como nós somos agora. Na nossa altura, na nossa visão.
a gente precisa voltar o nosso coração para o jardim. Parar de querer ter um bom jardim e desejar muito mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Existe um privilégio que nós temos. E eu vinha pensando isso essa semana e orando, o Senhor falando no meu coração. É um privilégio poder entregar tudo para Deus. É um privilégio muito lindo. Porque entregar é devolver. Reter é ilusão. É ilusão a gente reter as nossas coisas, é ilusão a gente reter a nossa vida, a gente esconder a nossa vida, é uma ilusão. É uma ilusão a gente querer muito. É uma ilusão. Sendo que tudo é de Deus. A gente querer guardar coisas que a gente não pode manter. Coisas que o tempo vai apagar. Mas é uma alegria muito grande a gente poder devolver tudo a Jesus. Existe uma cena em Apocalipse que, quanto mais eu olho para essa cena, parece que ela mais molda o meu coração, a minha maneira de ver esse relacionamento com Deus. Fala sobre 24 anciãos. Esses dias atrás a Rebeca, cadê a Rebeca? Está aí? Está lá com as crianças lá atrás. Ela perguntou quem que eram os 24 anciãos. Tipo, não sei. Só sei que eram seres com muito poder e muito governo, e eles governavam possivelmente sobre extensões do mundo, né? Eles tinham coroas, e esses 24 anciãos, eles tinham, só a título de curiosidade, quando a gente fala anciãos no plural, pode ser anciões, anciãos e anciãs. Então, se eu falar diferente aí, é por causa disso, tá? Tá certo. E esses 24 anciãos, eles estavam sentados, eles levantam, eles lançam as coroas deles diante de Jesus e se dobram diante dele. E é engraçado porque os tronos, eles conquistaram, Deus deu a eles. As coroas, Deus deu a eles. Mas eu imagino que a cena diante dos olhos deles, assim, de Jesus sentado no trono, Jesus resplandecendo em toda a formosura e a glória dele, é uma cena tão convincente que tudo que eles ganharam de Deus, eles têm que devolver. Não faz sentido ficar com eles. Não faz sentido eles reterem. Assim como não faz sentido a gente guardar as coisas para nós mesmos, quando a gente tem Jesus diante de nós, quando Ele é o prêmio, quando Ele é a recompensa, quando Ele é o nosso bem de mais alto valor, quando Ele é, de tudo que existe em todo o universo, Jesus é a maior riqueza, Ele é a maior pérola, Ele é tudo. E muito facilmente o nosso coração esquece isso, e quer outras coisas mais do que Ele. E aí que a gente precisa voltar e rever, e voltar, conversar com os levitas, com os sacerdotes. Qual que é o problema da minha vida? Por que meu coração não está bem? Por que eu não estou em paz? Por que minha vida não está fluindo? Por que eu não estou amadurecendo? Por que tantas coisas na minha vida não estão fluindo? Tantas coisas assim que são essenciais. A gente tem que olhar para Jesus, entender que Ele é a essência de todas as coisas. A gente tem que voltar e entender que o trono dEle tem que vir no meu ombro. A presença dEle tem que ser carregada mediante sacrifício e relacionamento. Entregas e relacionamento. Um entregar a Deus. Existe algo muito lindo assim que parece que quanto uma pessoa realmente experimentada assim, muito madura em Deus, não é uma pessoa muito cheia de informação e que retém muito conhecimento. Jesus mesmo confrontou o sistema dos fariseus na época, que eram homens que tinham muito conhecimento, mas não tinham nenhuma autoridade. Quanto mais a gente entrega e dispõe diante de Deus, parece que esses momentos de sacrifício, esses momentos de derramar tudo diante dEle, são os momentos que formam quem nós somos realmente. São os momentos que forjam em nós um caráter de homens e mulheres de Deus. Quanto mais a gente foge do sacrifício, quanto mais a gente foge do sofrimento, da autoentrega, mais a gente foge de uma intimidade mais profunda com Deus. A palavra diz que os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Salmo 25 diz isso. Os segredos de Deus são para aqueles que temem a Deus. E o que é um temor? Não é medo, mas é uma convicção da grandeza dEle.
É um sentimento de que Deus é muito grande. Ele é muito grande. Ele é muito formoso, Ele é muito perfeito. Por que eu estou retendo? Por que eu estou me escondendo? Creio que existe um chamado para nós como igreja, para a gente ser aqueles que entregam a Deus, se entregam a Deus. O que é que causa o nosso embaraço de se achegar a Deus? É uma questão de dinheiro, dízimo? Ele é dono de tudo. É um sentimento muito falho esse. Eu não vou entregar os meus recursos. Não estou falando só sobre dízimo. Não vou entregar os meus recursos porque eu tenho medo de não ter. Tudo é dele. Eu não pago preço pela vida dos meus irmãos porque não me esforço para uma vida de comunhão durante a semana. Tem um negócio que tem me incomodado um pouco no meu coração, assim. Às vezes é a vida de igreja que a gente leva só e a gente crê, às vezes enganosamente, que é o domingo, é a vida de igreja nossa. E daí a gente substitui a verdadeira vida de igreja que é entre os domingos, que é comunhão, que é o partir do pão, que é o permanecer, que é o padecer pelos irmãos, que é visitar os irmãos. E a gente acaba se amoldando com o tempo, assim, a um sistema de vida de igreja que estanca o fluir da vida de Deus e não faz fluir, não permite fluir, sabe? Como é que vai fluir a vida de Deus? Na medida que a gente der acesso ao Espírito de Deus a se mover a partir do nosso coração. Eu vejo assim que a visão que eu tenho é que, e é muito tremendo isso, o Espírito de Deus ele habita em cada um daqueles que foram regenerados, em cada um de nós que descemos as águas, que reconhecemos Jesus como nosso Senhor. O Espírito de Deus habita dentro de nós. E ele não habita numa porção recém-convertido, ele tem um dozeavos do Espírito Santo, assim, ele tem 1% do Espírito Santo. O mais convertido, ele tem 90%, daí sobra só um pouquinho para o resto. Existe o Espírito de Deus dentro de nós, ele habita plenamente dentro de nós, mas quanto a gente dá acesso ao Espírito de Deus fluir dentro de nós, através de nós. Eu compartilhei alguns dias atrás, assim, algo que o Senhor vinha falando no meu coração, com uma imagem muito simples, é de como Salmo 133 vai falar isso, para ter um embasamento bíblico, tá? O Arthur me ajudou esses dias atrás. Fala sobre como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, ele é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? E fala sobre como as águas descem do monte Hermon. É um pouco dessa imagem, assim. As chuvas descem no monte, o monte, nas regiões mais altas, o monte reserva essas águas, elas infiltram, elas entram mais fundo, formam um lençol freático. Aí esse lençol freático, são camadas profundas dessa quantidade de água. Às vezes um deslizamento na terra, às vezes alguma coisa sobre a superfície da terra, vaza essa água assim para cima e ela flui. E ela começa a fluir. Ela sabe, vai para o mundo exterior. Ela se comunica com o mundo de fora. Esse lençol freático que estava escondido se comunica com o mundo de fora. E aí nasce um olho d'água, uma nascente. E essa nascente, ela não é umas cataratas que nascem. Ela nasce, às vezes, um fio de água. Às vezes, algo muito simples, algo muito sutil. E começa, por causa da declividade do solo, ela começa a descer. E ela se encontra com outras nascentes, com outras. Quantas nascentes tem aqui dentro hoje? Tem mais de 100, mais ou menos. E essas nascentes se encontram e elas se transformam num rio. E esse rio ganha forma, ganha conteúdo, ganha uma vazão. E o rio corre em direção ao mar. A vida da igreja é assim. Existe o Espírito de Deus dentro de nós, que quer se comunicar com o mundo exterior, com o mundo fora de nós. O Espírito de Deus que habita dentro de nós e ele tem dons, ele tem ministérios. O Espírito de Deus tem fruto, Gálatas 5, santidade,
domínio próprio, que mais? Mansidão, alegria, temperança, paciência. E esse Espírito de Deus quer comunicar esse caráter ao mundo. Olha que coisa linda, Deus quer comunicar o caráter dele ao mundo. A palavra diz que nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. Proclamar as virtudes, as perfeições, as belezas, as excelências de Deus ao mundo. Então o Espírito de Deus que quer se comunicar com o mundo fora de nós, ele respeita as nossas decisões. E muitas vezes ele não flui porque nós estamos suprimindo a vida dele dentro de nós. E às vezes, num contexto de vida de igreja, é durante a semana, às vezes é durante uma reunião de domingo, às vezes é no trabalho, às vezes é sobre todas as coisas. O Espírito de Deus quer tocar em cada uma dessas coisas. E ele quer fluir como rios de águas vivas, impetuosas, com a vazão mais potente que poderia existir no mundo. Essas águas, em Apocalipse fala, Ezequiel também, elas descem do trono de Deus. E elas descem do trono de Deus, e elas fluem nas nossas vidas. E quando nós abrimos a nossa boca para falar de Jesus, nós abrimos a nossa boca para orar pelos nossos irmãos. Quando nós abrimos nossos lábios e a gente compartilha um versículo, ou a gente levanta a voz em oração durante o culto, são coisas muito simples. A partir disso, essa nascente flui e encontra um coração do irmão. Não sei se vocês já perceberam isso assim, mas basta às vezes um irmão levantar com graça de Deus, com algo de Deus assim, parece que desmonta, sabe? Parece que é uma chave que gira no nosso coração e abre a porta e a gente consegue acessar algo novo de Deus assim. Mas imagina, considerar que a gente está, sei lá em quantos aqui, mais de 120. Imagina os 120 fluindo assim. Imagina 120 pessoas pegando o Espírito de Deus que tem dentro de si e fazendo fluir essa realidade. E permitindo o Espírito de Deus falar. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho nada. E você está certo, meu irmão. Você não tem nada, eu também não tenho nada. Mas o Espírito de Deus está dentro de nós, Ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele pode fluir de dentro de nós. E às vezes flui como uma impressão, como uma percepção, flui como um sentimento, flui como uma palavra, flui como algo que às vezes a gente não entende muito o que é, não sabe muito como chamar, se é uma profecia, se é uma palavra de conhecimento, se é um discernimento de espírito, se é o quê, mas é um fluir de Deus, é uma água que a gente quer beber. E tudo isso tem uma finalidade. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O Espírito habita em nós, em todos nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a habitação de Deus. De tantos lugares que Deus poderia escolher habitar, Ele decide habitar dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Quanto mais rápido a gente abandonar essa ideia aí de que se reter, se economizar, mais fácil a nossa vida fica. Mais fácil a nossa vida vai ser guiada por Deus. Quanto mais rápido a gente se desprender de vergonha, e aqui eu estou falando para todos nós aqui, a gente tem muita vergonha, gente. Muita vergonha de adorar, muita vergonha de dançar. Aqui fala sobre o povo dançando aqui diante de Deus, fala sobre Davi dançando de forma tão intensa e doida que a esposa dele ficou com vergonha dele. Mas é o que a presença de Deus causa. É o que a presença de Deus habitando em cada um de nós causa. E a habitação de Deus, ela é uma verdade.
E ela é uma verdade daquelas bem redundantes, que é uma verdade absoluta. É absoluto que Deus habita em nós. E daí eu erro e daí o Espírito Santo vai embora. Daí eu peco, o Espírito Santo sai de mim. O Espírito Santo continua habitando dentro de nós, continua sendo uma verdade. Por isso que a gente pode ter certeza que nós podemos adorar a Deus e Deus nos ouve em todo o tempo. Nós podemos nos entregar a Deus e Deus nos recebe em todo o tempo. Porque é uma verdade. Quando a gente está bem, Ele está conosco. Quando a gente não está bem, continua sendo uma verdade que Ele habita em nós. A promessa de Jesus é assim: eu estarei convosco todos. Quantos dias? No dia bom, no dia ruim, no dia que o capeta está virando tudo ao nosso redor, no dia em que até o Saci Pererê veio bater na porta da nossa casa para incomodar, todos os dias, até a consumação do século, todos os dias, no dia bom, no dia mau, Jesus está conosco. É uma verdade linda, linda, é uma verdade que, sabe, entusiasma o coração. A gente tem livre acesso ao trono da graça. A gente pode entrar em todo tempo diante de Deus, nos achegar a Ele ousadamente, chegar diante do trono dEle. Eu amo essa cena assim que a gente chega. Jesus, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está diante de mim, e eu quero te adorar. E a gente se desmancha diante dEle. Essa é uma verdade para todo o tempo, e essa é a verdade que move a nossa vida. Nós fomos criados para a presença de Deus, porque Deus habita em nós. E ao mesmo tempo a palavra fala que Deus habitará. A palavra às vezes tem esses negócios de já acontece, ainda vai acontecer. Como é que é isso? A palavra fala que existe um momento de plenitude. Deus vai habitar plenamente. Deus já habita dentro de nós, com certeza, tudo que Ele é. Mas vai existir um momento em que, sabe, parece que o enchimento de Deus vai sendo uma porção tão grande que não vai dar mais para reter. Na minha visão, assim, tudo isso existe uma razão para isso tudo, que é Jesus entre nós. É o que está acontecendo em 1 Coríntios 13. É um anseio que nós temos como igreja de ter a presença de Jesus, mas uma luta que nós temos às vezes como igreja de não ver essa presença assim. Mas Jesus está sempre presente. Há confusões às vezes na nossa mente de que Ele não está, de que Ele... A gente tem que crer que Ele habita pessoalmente e realmente dentro de nós. O nosso problema é quando a gente começa a trabalhar por mecanismos e métodos. Eu vi uma frase uma vez que Deus ele não unge métodos, Ele unge homens. Deus derrama a graça dele sobre homens, não sobre métodos, sobre maneiras de... Lógico que Deus tem a maneira dele os protocolos do coração dele, né? Maneiras que Ele quer que a gente se achegue a Ele. Por exemplo, não tem como chegar orgulhoso diante de Deus e falar: Deus, e querer que Ele faça algo, porque Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. 1 Pedro vai falar assim: se acheguem e se humilhem diante da mão poderosa de Deus, e Ele, no tempo certo, os exaltará. Esse é o segredo, humildade diante de Deus. E se não tem humildade, humilhação. Se humilha. Se a gente tem muito orgulho, a gente precisa se quebrar diante de Deus, diante um dos outros, né? Bem, o sentimento que eu estava no meu coração de compartilhar era sobre essa realidade da presença de Deus entre nós, como igreja. No partir do pão das nossas casas, nas nossas reuniões coletivas de domingo. O nosso problema não são os métodos, o nosso problema é o nosso coração. E a gente precisa carregar o trono de Deus junto conosco. E eu queria que a gente tivesse um tempo para adorar a Deus agora, para ministrar a Ele com essa certeza. Aquela música que a gente canta assim: nós fazemos um trono de louvores. É isso que Davi fez, é um trono para Jesus. É um trono para Jesus sentar. É um lugar onde Jesus pode encontrar uma casa de amigos, de um povo que não resiste. Uma nação sacerdotal. Uma nação que no Velho Testamento acontecia muito assim, eram os selecionados. O Espírito descia sobre e estava com. O Espírito estava sobre e com. Sobre alguns e com todos. Sobre alguns e com todos. Ele estava no meio do povo de Israel.
Agora no Novo Testamento ele está dentro de nós. Ele não está sobre alguns e com todos, ele está em todos e com todos nós, que fomos regenerados, que nascemos de novo, da água e do Espírito. Então nós somos essa nação que agora não é mais somente Davi que pega e põe o vestido de linho e a estola sacerdotal. Nós fomos revestidos de Cristo, todos nós podemos ministrar a Ele, nos achegar ao trono da graça. Nós podemos ministrar diretamente a Ele, diretamente a Jesus, ministrar o coração dEle, falar a Ele sobre quem Ele é. E olha que maravilhoso, nós não precisamos de algo em troca. Nós não precisamos de algo em troca. Jesus, se eu te adorar com todo o meu coração, aí o Senhor vai fazer minha vida dar certo. Nós não precisamos disso. É uma alegria tão grande a gente poder só entregar, só derramar diante dEle. O nosso culto ele tem que ser fundado numa verdade. Essa é uma verdade. Nós adoramos a Ele porque Ele é digno, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a força, como a gente cantou hoje. E acho que a gente precisa responder a isso, amém? Vamos responder a Ele? Amém. Vamos colocar de pé? E eu queria convidar os irmãos para que agora a gente começasse a erguer a nossa voz e adorar Ele, sem medo, sem vergonha, sem sabe essas picuinhas que ficam na nossa cabeça às vezes. Se quer gritar diante de Deus, grita, tá faltando gente para gritar na presença de Deus. Tem um versículo de Salmo que diz que uma das espécies, uma das maneiras de adorar a Ele é gritar como doido. Literalmente, sentido original no hebraico é gritar como um louco. Perdeu o controle. O Espírito Santo ele é educado. Quando a gente perde o controle para Ele, a gente pode saber que Ele não vai fazer loucura, né? Loucura carnal, vai fazer coisas diferentes espirituais, né? Então vamos adorar o nome dEle. Levanta a voz e na medida em que o Senhor for fluindo, a gente vai adorando a Ele, amém? Pode levantar a sua voz, adora o nome dEle. Jesus, fazemos um trono de louvores, Jesus. Adoramos ao seu santo nome. O Senhor que habita no alto e num sublime trono, mas o Senhor que também habita no nosso coração. A Ti seja dada a honra, a Ti todo o louvor, a Ti toda a fama, a Ti todo o nosso tempo, tudo que somos. Jesus, nós Te amamos e queremos mais da Sua vida fluindo entre nós, fluindo como um rio que desce do Teu trono. Essas águas que alegram a cidade de Deus e alegram o nosso coração. Vamos levantar a voz. Vamos, adore ao Senhor com o que você tem. Tu és o centro, Jesus. Tu és o centro. Tu és o centro. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te exaltamos, ó Cordeiro Santo.